Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pedro, trazendo para vocês mais um vídeo de Deve Ser Mais Mais. E aqui no nosso terceiro e último vídeo sobre vetores, matrizes, arrays, seja lá como você chamar, ok? Então, esse terceiro vídeo aqui é o primeiro, a gente viu arrays unidimensionais, a segunda multidimensionais, e dessa vez vamos ver algumas funções que a gente pode fazer com arrays, algumas coisinhas. É para ser um vídeo mais rápido, que a gente vai explorar um pouco duas, quer dizer, vai explorar bem pouco mesmo duas bibliotecas que a gente vai trabalhar com vetores com elas, certo? Então, vamos lá, eu vou criar o primeiro arquivo de texto e vamos iniciar nosso cabeçalho da forma normal. E por que você vai explorar pouco? Porque a gente ainda não viu sistema de repetição, então a gente não tem muito o que ver. A gente pode explorar mais quando vê sistema de repetição. Pode. Eu posso trazer mais um vídeo. Eu pensei em trazer esse vídeo apenas quando a gente vê sistema de repetição, mas que eu vou trazer agora já vai ter algumas coisas interessantes para a gente ver. A primeira que eu vou mostrar a vocês é que no vídeo anterior eu peguei e falei a vocês que tinha como a gente criar um vetor com índice de uma letra, índice de um nome. Falei lá naquele negócio de tabela, que a gente podia ter uma tabela no índice cliente. Pera, Pedro, existe isso? Amigo, existe. Eu vou mostrar a vocês agora. Eu vi que esse negócio existia quando eu estava aprendendo PHP para fazer um trabalho na escola. E acabou que eu achei bem interessante. Esses dias eu vim pesquisar. Será que tem como fazer isso no Deve Ser Mais Mais? No C++ em si, o Deve Ser Mais Mais é apenas o nosso compilador, o nosso interpretador, o IDE, né, que a gente utiliza. E sim, é possível. E eu vou mostrar isso a vocês agora. A gente utiliza da biblioteca map. Então a gente tem que incluir a biblioteca map, certo? Então vamos lá. Como a gente vai criar um vetor com essa biblioteca? Primeiramente a gente vai criar aqui map, chamar uma função que existe nessa nossa querida amiga, essa biblioteca, vai abrir, botar um menor maior. E aqui a gente vai falar algumas coisas. A primeira é qual o índice, qual o tipo do índice. Se a gente colocar que é int, então vai continuar com índice lá 0, 1, 2, 3, 4 e tal. Se a gente colocar que é uma string, a gente pode dizer que o nosso índice é um tipo, certo? E se a gente colocar que é um char, no caso se eu colocar que é string, caso não tenha entendido, eu posso dizer aquela coisa lá de tabela cliente, porque cliente é um string. Mas se eu colocar, sei lá, char, os nossos índices vão ser apenas um caractere. Então pode ser um A, um C. Mais uma vez, se a gente colocar int, vai ser o 0, ou 1, ou 2, nesse esquema. Ok, então a primeira informação que a gente coloca dentro dessa menor e maior é o tipo do índice. Vamos colocar uma vírgula. E a segunda informação é o tipo da nossa variável. Então, essa tabela aqui ela vai receber o quê? String, vai receber char. Então, eu vou colocar aqui para a gente receber string, que nem na outra. Porém, agora eu quero que os índices sejam char. Ok? E aqui na frente, terminando, a gente pode dar um espaço e vai dizer o quê? Vai dizer o nome da nossa tabela. Então, tabela. Ok? Do nosso array, na verdade. Então aqui, ó, tabela com índice A, como eu disse que o índice vai ser um char, um caractere, vai receber o nome feijão. Tabela no índice B vai receber arroz. Opa. Ponto vírgula, ponto vírgula. E agora vamos escrever para ver se isso realmente funciona, né? Cout tabela na posição A.
Vamos dar uma IDL. Melhor, voltar aqui na posição D. E aqui no final, depois eu vou colocar a tabela na posição A. Ponto V. Vamos executar. Coloca aqui, ó, map. Vamos ver se vai funcionar nosso código, né? Compilou, arroz, feijão. Funcionou perfeitamente. Utilizamos os índices em formato de letra. Podemos usar como se fosse um string, bem na pegada do outro, onde a gente colocou, onde eu falei lá, uma coisa dos veterinários. Sim. E aqui vai ser o animal. Então, Robinei, ele tem um gato. Então, tabela, aqui, ó, cliente. E o seu animal, que é um gato. No caso é o animal. Certo? Vamos executar. Executou, Robinei, gato. Vemos que a gente pode utilizar. A gente criou aqui, ó, um vetor. O tamanho a gente nem disse qual o tamanho, né? Bem interessante. Então, esse vetor pode ser ilimitado? Talvez. Não posso confirmar para você. Mas aí eu informo como criar um vetor ilimitado. Vetor que a gente não dá um valor para ele pré-definido, que ele vai aumentando conforme a gente for escrevendo. Com isso, a gente não vai utilizar a biblioteca map, e sim a biblioteca vector, certo? Para criar uma biblioteca, um vetor com essa biblioteca, a gente vai chamar agora, em vez de aquela função lá map, a gente vai chamar a função vector, mas da mesma forma a gente vai botar menor, maior. Sendo que aqui a gente vai receber apenas um parâmetro, que é o tipo do vetor. O tipo do meu vetor vai ser sei lá, vou receber um int. E aqui o nome do nossa variável. É do mesmo jeito lá do map. Porém, aqui é um pouquinho diferente, se é que eu posso dizer. Ah, Pedro, e como eu vou receber valores para aqui? Posso fazer num na posição 0, vai receber 123. Não, você não pode fazer isso. Ok, você não pode fazer isso. Agora que eu digo como você vai fazer isso. Você vai ter que utilizar uma funçãozinha que é o seguinte. Você vai colocar o nome da sua variável num ponto, e aqui já botou um bocado de funções. Porém, a função que a gente vai utilizar é a push underline back, entre parênteses, a gente vai colocar o valor que a gente quer colocar. Então, 12. Ah, mas isso vai fazer o quê? Ele vai meio que puxar o valor 12 para o nosso vetor num. E onde ele vai salvar? Em que índice? No primeiro índice disponível. Então, como num zero não existe nada até agora, quando ele fizer essa função, o 12 vai direto para o num zero. Ah, mas num cout, como a gente vai utilizar isso aqui? Cout, digita um número. Número. Vou botar aqui só número para ser rapidinho. Cin. E agora? A gente vai fazer como? Já disse que isso aqui, colocar dessa forma aqui, ó, recebe, não vai funcionar. A gente pode adicionar esse código aqui num ponto pushback? Não, você não pode. Então, o que a gente vai ter que fazer na hora de receber? Vamos criar uma variável auxiliar. Então, como a gente está recebendo inteiro, vou criar mais uma variável do tipo inteiro, com nome A, qualquer nome que você queira. E aqui, nesse número, a gente não vai receber o valor que a gente digitar com o nosso vetor, e sim na variável A, ponto vírgula. Nessa hora, o num vai puxar o valor de A. Ou seja, ele vai salvar o valor que a gente digitou, que no caso foi salvo em A, nele. Ah, mas eu quero fazer isso diversas vezes. Então você vai fazendo isso, vai copiando esse código aqui, ó, diversas vezes. Vai copiando, vai copiando. Tal. Então, a gente assim, se a gente utilizar uma estrutura de repetição, a gente consegue repetir esse código aqui, ó, inúmeras vezes.
até a gente decidir parar. Aí a gente colocaria um if else para decidir quando a gente vai parar. Mas Pedro, e agora? Quando a gente for percorrer o nosso vetor? Eu sei que quando eu tinha um vetor de 3 números, eu sabia que eu tinha que parar no 2. Eu ia até o Cout num 2. Como é que eu agora eu vou escrever todos os valores se eu não sei em qual valor eu paro se eu utilizar uma estrutura de repetição? Se não sabe, estrutura de repetição, a gente vai ficar repetindo o código até a gente decidir parar ele, ou se a gente não colocar um código para parar ele, vai ficar funcionando para sempre. E se ele funcionar inúmeras vezes que eu não conseguir contar, como ele vai funcionar? Como eu vou fazer isso? E aí existe outra função aqui do vector que é bem interessante, que é a seguinte: num ponto size. Size é o quê? Size se refere a tamanho. Então, vamos, tipo, na variável a, que é a nossa auxiliar, a vai receber o tamanho de número. Então, a gente pode escrever, por exemplo, aqui, ó, cout a. Ele vai dizer, como a gente está pedindo um com números, a gente pediu só números, vai salvar um número. Qual o tamanho do nosso vetor? 1. E esse no size vai retornar isso. Então, numa estrutura de repetição, que a gente repetisse isso inúmeras vezes, quando a gente fizesse esse códigozinho aqui, ó, ele ia dizer quantas vezes, quantos números existem salvos dentro daquele vetor. Então, ok. Aqui a gente já viu 3 funçõezinhas interessantes até. No caso foi o numSize, onde a gente vê o tamanho de um vetor. O pushback, onde a gente vai puxar a informação para dentro desse vetor. E esse aqui, ó, vectorInt, onde a gente pode criar um vetor de tamanho dinâmico, um tamanho que, conforme for precisando de colocar novos valores, ele vai assumindo aquele tamanho, certo? Isso tudo da biblioteca vector. A gente também aprendeu sobre aquela funçãozinha map, onde a gente pode colocar o tipo do nosso índice. Então aqui, em vez de a gente utilizar num 0, a gente pode utilizar num cliente, num A. A gente viu aquilo daquela forma. E bem, isso aqui são algumas informações para a gente complementar o nosso estudo na questão dos vetores, matrizes e aí. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, valeu, falou e fui!